Mas vamos falar do que interessa, coisa muito importante. João capítulo 8, vamos ler do versículo 31 até o versículo 47. Vamos lá? Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto a vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. De quem somos discípulos? Será que de verdade será que de verdade somos discípulos de Jesus? Hoje a ideia de ser discípulo de Jesus é vir para a igreja. Ou alguns dizem que não é necessário vir à igreja. Então, ser discípulo de Deus vai muito além do que estar ou não estar neste lugar. E muitas pessoas seguem a homens, palavras de homens, que dizem: se você fizer isso, se você fizer aquilo, se for desse jeito, se for daquele jeito. Ou então dizem para você que você deve fazer discípulos, e a Bíblia diz que você deve fazer discípulos, mas não diz que você deve fazer discípulos para você. A Bíblia nunca disse isso. No ministério onde nós congregávamos, a gente tinha que fazer discípulos, e eram os nossos discípulos, e a gente liderava essas pessoas, e as pessoas tinham que obedecer a gente, porque a gente era a liderança deles. Mas eu quero mostrar para os irmãos, com a leitura que nós fizemos, e ela é importante, de que discípulo não é ser de alguém, ou fazer algo que alguém manda, mas é ouvir Deus e aquele a quem Ele enviou, Jesus. Porque todos que são discípulos de Jesus são libertos e conhecem a verdade, porque foi para isso que Jesus foi enviado, para libertar os cativos. E essa leitura e algumas outras que nós vamos fazer vai nos revelar isso, vai nos mostrar isso. Vamos devagar, lendo o texto para vocês poderem entender. Versículo 31 e 32 vai dizer: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus está conversando com pessoas que passaram a segui-lo.
Esse crer não é crer pelo Espírito, é acreditar no que Jesus estava fazendo. Eles se admiravam, se maravilhavam com as obras de Jesus e passaram a seguir Jesus. Mas Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o coração daquele povo e conhece o seu coração. Sabe o porquê você está seguindo e sabia por que aqueles homens estavam seguindo. Aliás, Jesus é Deus, Senhor, soberano, conhecedor de todas as coisas, eterno, então fácil entender. Então, muitos judeus passaram a seguir Jesus, e aí Jesus começa a moê-los, começa a apertá-los, para mostrar para eles aonde está o coração dele. Eu espero com esta mensagem apertar o seu coração e o meu coração, para ver onde estamos, ou a quem seguimos. Presta atenção na palavra de Deus, é tão importante, tão necessária para nós, para quando alguém estiver neste lugar, ou outras pessoas vierem, ou você estiver fazendo algum discipulado para Jesus com outras pessoas, você poder ter entendimento exato de quem você está falando e para quem você está conduzindo aquelas pessoas, que você não está conduzindo para você, que o trabalho não é seu, é uma obra que Deus te deu a fazer, mas é uma obra de Deus, e Ele deposita ainda na tua conta, mas a obra é de Deus, não é sua. E Ele vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando para um grupo que conhece a Torá, conhece os profetas, um grupo que está esperando o Messias, mas um grupo que está seguindo a Jesus, de repente por interesse, de repente porque solucionou algum problema na sua casa, porque de repente Jesus curou alguém da família, está ali seguindo a Jesus, mas sem entendimento de quem é Jesus. E Jesus está falando: meu discípulo é aquele que permanece na minha palavra. Não é na palavra de outro, é na minha palavra, naquilo que eu deixei como ensinamento. Se não anda na palavra de Jesus, não é discípulo de Jesus e não foi liberto. Quantas vezes nós falamos aqui, e eu vou repetir com todo o carinho e respeito que eu tenho pela igreja: a sua opinião para Deus não interessa de nada. É um troço, parece duro, né? Porque nós temos opiniões. Eu tenho opinião quanto ao que a gente decide lá em casa, né? A Cristina falou o ponto de vista dela, eu não falei o meu ponto de vista, né? Mas deixa só o ponto de vista dela, né? Para poder continuar a mensagem. E todo casal tem isso, tem o seu ponto de vista, mas quando nós vamos para Deus, eu não posso ter ponto de vista, eu tenho que me render ao que Ele disse e deixou como ensinamento em Jesus. Se você entende isso e permanece nisso, você pode se considerar um discípulo de Jesus. Se não, se você tem a sua opinião, a sua ideia, os seus interesses, você não é discípulo de Jesus. Se a palavra te ofende quando ela diz algo para você, você não é discípulo de Jesus. Eu conheço pessoas que dizem assim: até aqui eu concordo, mas aqui eu não concordo. Mas com o quê? Com o que a palavra diz? Tem coisa que é duríssima. Quando a gente chegar em Romanos capítulo 9, vocês vão ver só. Deixa chegar Romanos capítulo 9, que os cabelos vão arrepiar, né? A gente ainda está em Romanos 5. Mas quando chegar em Romanos capítulo 9, os cabelos vão arrepiar. Mas é a palavra de Deus. Não é ensinamento meu. Eu não posso dizer o que eu penso. Eu tenho que dizer o que Deus, que Jesus deixou. E eu preciso andar e permanecer nisso. Porque senão, não sou livre. Não sou discípulo de Jesus. Eu sou aquele que vem para a igreja bater ponto, marcar meu horário, marcar meu banco. E eu não posso ser assim. Você não pode ser assim. Que essa palavra incomode o seu coração, né? E no versículo 33, eles vão responder para Jesus assim: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres. A ideia deles que se eles têm a descendência
de alguém que foi chamado por Deus, eles também são filhos de Deus. Mas não é porque meus filhos nasceram da minha esposa que são crentes, porque nasceram de nós. Eu não sou crente porque nasci de um pai e de uma mãe crente. Não. E não é judeu verdadeiro aquele que veio de Abraão. Não. Ele pode ser na carne, mas nós sabemos que por causa do pecado, todos morreram. Então, não vale essa descendência, porque é uma descendência que tem um fim. E é isso que Jesus está falando para eles. Vocês pecam. Não é isso? Vamos ler aqui. Jesus respondeu, versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vocês vão morrer. Vocês são filhos de Abraão, mas vocês vão morrer, são pecadores. Vocês são escravos, servos do pecado. Vocês fazem o mal. No versículo 34, Jesus está dizendo. No 35 ele vai falar assim: ora, o servo não fica na casa para sempre. Não fica para sempre em casa. Eu já adiantei. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está trazendo para eles uma cultura, algo que eles já viviam. Escravo é escravo. Escravo não herda nada. Escravo mete o pé da casa. Mas aquele que é filho legítimo permanece. E Jesus está dizendo: vocês não são filho nada, vocês são escravos do pecado, vocês vão morrer. Mas se o filho, aquele que permanece, aquele que fica, libertar vocês, tirar da escravidão, isso é para entender, não existe liberdade em qualquer outro lugar, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, qualquer outra coisa que vá além disso é diabólico, é maldito. Seja lá quem for que pense ao contrário, está debaixo de maldição e de pecado. E Jesus está falando para um povo que se achava o último biscoito do pacote, um povo que se achava, e Jesus vem para esses camaradas para dizer: vocês não são filhos, porque vocês não ouvem a minha voz. Versículo 37: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão fez isso. Olha só, percebe? Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. O que Jesus está falando para ele? Eu conheço Abraão. Conheço Abraão. Abraão fez o que lhe foi pedido. A gente conhece a história de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eles não podiam dizer: não, eu vou ficar aqui. O Senhor me escolheu, mas eu quero ficar aqui. Abraão obedeceu. Abraão, me dá teu filho Isaque. Abraão foi e obedeceu. Se eles fossem filho verdadeiramente de Abraão, eles não fariam a mesma coisa? É isso que a Bíblia está falando, e eles não estão entendendo. Vocês não são filhos de Abraão porque vocês não creem, vocês não obedecem à voz de Deus. E está aqui quem conhece a voz de Deus, porque eu sou a palavra de Deus. É isso que Jesus está falando para eles. Eles responderam ainda, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, versículo 42, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Olha que coisa linda Jesus está falando para eles, e difícil da gente entender, porque Jesus não veio porque
relação de Maria e José. Não, Jesus veio porque Deus enviou Jesus para a liberdade. A gente foca em homens, a gente foca no fulano, no cicrano, no bertano, mas não foca em Jesus. Nós passamos a seguir lugares, pessoas, tradições, ideias, mas nunca paramos para entender que o que foi dito foi para nossa salvação e libertação. Se eu me prendo a qualquer outra coisa, eu continuo embaixo de maldição e continuo sendo escravo do pecado. Eu não posso ser considerado como discípulo de Jesus. Posso ser considerado filho do bispo, do apóstolo, do papa, da igreja, sei lá, seja lá de quem for, mas de Jesus jamais, porque Jesus veio de Deus para nos ensinar o caminho de Deus, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. E ele vai dizer no versículo 44: vós tendes por pai o diabo. Jesus, volta a dizer, está falando para um povo que se acha descendência, e é de Abraão, um povo escolhido por Deus, tirado de todas as outras nações. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque não me ouvem. Olha como é importante a gente entender isso. Quantas vezes a gente tem deixado de ouvir a voz de Cristo para ouvir pessoas, seguir pessoas. O discípulo segue seu mestre, porque o mestre não morreu. O discípulo só se torna mestre quando o mestre morre, mas o mestre morreu. Como é que eu quero me tornar mestre ou ouvir outro mestre? O mestre está vivo, é a ele que eu ouço. Eu só me prostro a ele, até às vezes com palavras de outras pessoas, mas entendendo que aquelas pessoas estão trazendo a palavra do mestre que está vivo. Jesus está vivo, e é a ele que nós devemos respeitar e ouvir, e sermos discípulos. Eu não trago pessoas para mim, nós levamos pessoas para Jesus. O congresso da igreja militante é exatamente para isso, somente para isso, levar as pessoas, conduzir as pessoas a Jesus, a não servir igrejas, a servir Jesus, fazer parte do corpo de Cristo, mas servindo a Jesus e não a homens. Vou ler aqui o 44, só para ficar bem clara a resposta de Jesus para aqueles judeus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquele que não é discípulo de Jesus se encanta com mentira. É engraçado isso, mas é verdade. E Jesus precisa falar isso para eles: vocês são igual ao pai de vocês, mentirosos e homicidas, porque vocês ainda querem me matar. Ué, eles não criam em Jesus? Como é que eles queriam matar Jesus? Já falei para vocês, Jesus é Senhor de tudo e de todos, e conhece todos os corações. Quando alguém fala uma palavra que vai contra aquilo que você pensa, que não é de acordo com a vontade de Deus, quando vai no teu coração, você tem duas opções: ou rejeita e finge que não é aquilo, se torna um mentiroso. Não é bem assim não, né? Ou então você se arrepende dos seus pecados. Poxa, eu não estou ouvindo a voz de Deus, estou fazendo errado, estou ouvindo a fulano, estou ouvindo a cicrano e não estou ouvindo a Jesus. Se o teu coração está endurecido para isso, se arrependa, é hora de arrependimento, é hora de voltar para Jesus. Ele está falando com todos nós. A palavra de Deus, ela é dura às vezes, realmente ela precisa ser dura, porque os nossos corações o nosso coração, ele é maligno, e quem cuida de nós é o Espírito de Deus. Se não fosse o Espírito de Deus, nós não conseguiríamos fazer o que é bom, de forma nenhuma. Entenda isso em nome de Jesus. Não satisfaça a vontade de Satanás e a vontade do seu coração. Negue-se a si mesmo, ouça Jesus e se arrependa diante dele.
Eu sei que muitos vão falar: pastor, eu estou aqui na igreja, eu estou servindo a Jesus, mas são palavras que nós precisamos ouvir todo dia, e eu não posso deixar de falar assim, para que você entenda aonde está o teu coração. Eu não falo isso para magoar ninguém, eu falo isso com o desejo de que você, cada dia mais, se aproxime de Deus, ame a Deus, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a quantidade, não olhe, porque essa galera todinha que estava com Jesus, todo mundo mete o pé, só fica 12 com eles. Não se liga, porque a gente vai estar aqui na festa, né? Aí tem aquele mover, né? Aquela coisa gostosa, todo mundo cantando, é muito gostoso. Cantem mesmo, soltem bastante a voz, louvem a Deus, aplaudam com toda a alegria que tiver no coração de vocês. Maravilha louvar a Deus, mas permaneça, porque amanhã eles vão embora e nós vamos continuar. E aonde está o teu coração? Porque o problema da gente é que a gente acha que as pessoas têm que ficar. E nem sempre as pessoas ficam, porque às vezes a palavra é dura ao coração deles. E às vezes as pessoas querem ouvir o que agrada ao coração, não querem ouvir Jesus. Essas pessoas, Jesus não agradou. Jesus podia falar: gente, calma aí, vamos então tratar aqui, vamos resolver aqui de outra forma aqui, para eu poder arrebanhar vocês para mim. Não, essa galera falou: crucifica, crucifica, queremos Barrabás. A multidão dizia isso. E aqueles que eram discípulos não, estão esperando e aguardando a volta dele até hoje, e ouvindo a sua voz. Quem você é? Discípulo de quem? Nosso mestre está vivo, ele ainda vive, e sempre viverá, né? Versículos do 45 ao 47 vai dizer: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Por acaso sou pecador? Me aponta o meu pecado. Quem de vocês pode me convencer disso? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. Quem não é de Deus não escuta a voz de Deus, mas escuta a voz dos homens. Escuta a voz daquilo que agrada, daquilo que montou na sua cabeça, naquela ideia filosófica ou humana para a sua salvação, quando Cristo já te deu de graça, mas fazendo você entender que agora que você que é salvo verdadeiro, precisa andar nas palavras, porque a comprovação da salvação está na permanência em ouvir Jesus e negar a sua carne. É isso que Jesus nos fala. Jesus é o nosso maior exemplo. Semana passada eu fui interrompido, não consegui falar, né? Aquele momento emocionante que houve no final do culto, não consegui acabar de falar do jumentinho, e o jumentinho foi embora, e eu não consegui terminar. Mas qual é a ideia do jumentinho? Qual a revelação de Jesus sendo Senhor da vida, vir montado no jumento? Qual a ideia? Para nos revelar que o reino dele não é desse mundo, que não tem nada a ver com os homens, que ele manda e os seus discípulos obedecem. Algo absurdo. Vai lá, meus discípulos, tem uma jumenta e um jumentinho preso, vai lá e solta. Mas e se alguém reclamar? Diz que o mestre tem propósito, tem mistério. E eles foram, e o que aconteceu? Exatamente, porque ele é Senhor da vida, ele é Senhor da glória, ele é majestoso. Quando ele manda, o discípulo obedece, acontece, seja lá o que for, o absurdo que for, porque foi ele que mandou. Não foi o seu pastor que mandou, não foi o seu guru, não foi uma ideia montada por uma igreja, não, foi Jesus que mandou. E o discípulo que ouve, ele se agrada, porque mesmo que pareça um absurdo, o rei vir montado no jumento, ele é o Senhor da glória. Não tem nada a ver com o sistema desse mundo, não tem nada a ver com o sistema das igrejas desse mundo, não tem nada a ver com o sistema de governo deste mundo, mas sim em salvar os seus filhos deste mundo e levá-los para o seu reino eterno, de pessoas escolhidas de todas as nações. Por
isso Jesus veio montado no jumentinho. Essa é a ideia que nós precisamos entender de um Cristo todo-poderoso que não tem o seu reino estabelecido na terra. Se não tem Jesus, não é discípulo. Somos discípulos de homens, amamos o que nos faz bem, nossa expectativa está em nós mesmos e não seremos moldados, discípulos, por isso escolhemos aquilo que melhor se adequa ao que esperamos. Esse não pode ser discípulo de Jesus, mas sim de Satanás. Se você espera algo algo que molde, ou algo que seja parecido com aquilo que você pensa, você não é discípulo de Jesus. Foi o que nós narramos, eu só estou repetindo. Discípulo de Jesus não tem nada a ver com aquilo que me faz bem. Já viu as pessoas falaram assim, eu fui para aquela igreja e me senti bem. Mas se sentiu bem por quê? O culto foi maravilhoso. Olha, foi um espetáculo, foi algo maravilhoso. Quer me deixar nervoso? É quando as pessoas falam, em qualquer lugar, né? No trabalho tem muito disso. Olha, nós fizemos um culto, nossa, foi de arrepiar o culto. Mas o que teve no culto? Teve uma peça, teve as músicas, as crianças cantaram. Olha, coisa linda ver criança cantando, mas qual foi a mensagem? Gente, se a gente não entender isso, nós não somos discípulos de Jesus. Se eu vou para a igreja para ver criança cantando, e eu espero que as crianças que venham aqui cantem e tragam a palavra de Deus, seja assim, e os jovens tragam a palavra de Deus, e muitos chorem até, mas que pessoas, os verdadeiros, creiam, acreditem e tenham fé em Jesus e saiam transformados e arrependidos de seus pecados. Porque as pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Nós já fizemos isso, a igreja já está completamente deturpada, o mundo já entrou na igreja, e eu digo nas igrejas, por isso o tema, as igrejas e o mundo, mas nós precisamos entender quem eu sou. Igreja, a igreja não se envolve com o mundo, não é porque eu gosto de uma música, não é porque eu gosto de uma pichação, não é porque eu gosto de uma roupa. Nós precisamos estar decentes diante de Deus, nós precisamos ouvir o que é de Deus, nós precisamos rejeitar as coisas que são do mundo. É isso, qualquer outra palavra é mentira. Se você tenta buscar razão para aquilo que você gosta, você não é filho de Deus, você não é discípulo, você é filho de Satanás. Essa é toda a verdade. Se eu vejo alguma coisa e eu digo assim, caramba, isso não é tão ruim não, Jesus não está tão chateado comigo não, pode crer, já acabou, já sabe que é ruim mesmo, que o negócio não presta, porque se teu coração já te acusa, já viu ponto de macumba naquilo ali, meu irmão, sai batido, porque você está indo para o caminho torto. A gente precisa estar ligado, nós precisamos voltar. A Bíblia fala que nós seremos vencidos no final, porque a palavra de Deus, ela não é mais ouvida, as pessoas não querem mais ouvir Deus, a verdade de Deus. Bota isso no teu coração, meu irmão. As pessoas não querem mais ouvir, não há mais conversão, as pessoas querem discutir. Quem sabe mais? Quem sabe mais do grego? Eu gosto de assistir porque me acrescenta alguma coisa nas palavras. Mas as pessoas querem mostrar quem sabe mais, e ainda fala, fulano de tal, porque eu sou calvinista, porque eu sou arminiano, porque eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou católico, eu sou não sei o que, eu sou espírita. Grandes coisas nós somos, uma grande meleca, é isso que nós somos, se depositamos a nossa confiança em igreja e em homens, porque não foi isso que Jesus disse. Se você vem para casa porque acha que a casa é legal, esquece, porque a casa não é legal. Mas se a palavra que sai desse púlpito não é a minha palavra, mas é a palavra de Cristo, a quem vocês estão ouvindo? A Jesus. E eu vou buscar pessoas que de verdade procuram falar aquilo que está escrito, doa a mim ou não, se vai contra o que eu quero ou não. Eu vou para essas pessoas, eu vou estar junto deles. É um irmão que gosta de Jesus,
que ouve a Jesus, que ama Jesus. É perto desse que eu quero estar. Até se me magoa, se me chateia, às vezes as palavras, mas ele é sincero quanto à Escritura. Então ele é um discípulo de Jesus, ele é uma ovelha de Jesus, ele ama Jesus, e por ele amar a Jesus, ele quer que você também ame. São essas pessoas que nós ouvimos, porque não são elas que a gente ouve, nós ouvimos a Jesus através dela. Qual o dever dos discípulos? Não criar expectativa nos homens e naquilo que lhe agrada ao coração. Nosso coração é corrupto. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Abre aí para você ver se não é corrupto. Enganoso é o coração, mas... Ele não fala assim, enganoso é o coração, só um pouquinho. Não, ele fala que o coração é enganoso mais que todas as coisas, e perverso. Ele não está falando de um grupo de pessoas, ele está falando de mim e de você. O seu coração é perverso, o meu coração é perverso. Ele ainda diz mais: quem o conhecerá? Eu não conheço o seu coração. Ainda vem psicólogo querer achar solução nos problemas dos outros, ao invés de falar, você é um pecador, o seu coração é corrupto, você precisa se arrepender. Não! Olha, isso aí é problema com seu pai, é problema da sua mãe, seu pai não te abraça, sua mãe não faz não sei o quê, não diz bom dia, boa tarde, boa noite, pronto, acabou. Aí o cara já fica, ai meu Deus, porque papai, porque mamãe, porque papai, porque mamãe, e vive porque papai, porque mamãe, e nunca se arrepende de seus pecados, porque ele faz a mesma coisa. Ele é corrupto, todos nós somos, mas aquele que se arrepende em Cristo, ele perdoa o pai, ele perdoa a mãe, ele perdoa o vizinho, ele perdoa, porque ele entende que ele é igual a ele, ao outro. Nenhum psicólogo na face da terra vai te falar isso, né? Mas se você quiser ouvir eles, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Eles só aprenderam com Freud, e eu estou citando para vocês as Escrituras, só isso. Vamos lá, 10, bota o versículo 10 também, Lourdes, por favor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Mas sabe o que Deus está falando? Eu sei o que está aí dentro, eu vejo o que está aí dentro, eu vejo a maldade do seu coração, e eu provo. O que é provar? É quando vem a palavra de Deus e você ouve a palavra de Deus e você não quer mudar, você quer continuar no seu caminho. Então o que ele faz? Ele continua a te lançar naquilo que mesmo que você quer. Ele provou o seu coração, você não quer mudar, ele sabe o que está em você, e você finge que não está vendo, ele te dá o fruto das suas ações, segundo o que você quer praticar. E tem gente que acha que Deus vai ficar roendo unha, né? Ai meu Deus, meu filho está caindo de novo. Gente, Deus não é criança não. Deus não é não. Deus não vai ficar, vem cá filhinho amado, não. Se ele não passou a mão na cabeça de Jó, tu acha que ele vai passar a mão na cabeça da gente? E isso é o verdadeiro amor. Não é essa brincadeira que falam por aí não. O verdadeiro amor está nisso, dele realmente mostrar o que nós estamos errando. Porque se o pai não mostra onde o filho está errando, ele não ama, é mentira. Vamos lá? Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 5, o que Jesus disse lá? Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, não está dizendo quem está na igreja, quem está no pastor, quem está nisso ou naquilo, não, quem está rolado na igreja presbiteriana, quem está rolado na igreja batista, quem está na Assembleia de Deus, não. É claro que a gente procura igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, mas lá tem um monte de furo, todas elas têm um monte de furo, mas a Bíblia não está falando disso, a Bíblia está falando quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí começa a ir para um lugar muito mais abrangente, porque às vezes a gente fica assim, por que eu não consigo fazer a obra de Deus? Porque você tenta com as suas forças, porque a gente só faz a obra de Deus pela mão de Cristo, pela mão do Espírito que está em nós. Nós tentamos fazer a obra de Deus segundo a nossa cabeça, e não segundo o Espírito de Deus,
Porque quem nos convenceu foi o Espírito, e é Ele quem nos conduz à verdade, e é Ele que nos ensina a fazer o que Jesus quer. Uma observação para a gente: bons costumes, boa tradição, bons hábitos que não deturpam e não ferem as sagradas letras, podem e devem ser seguidos, como Paulo diz assim, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo as tradições que de nós recebeu. O que acontece? Algumas pessoas estavam deixando de trabalhar para viver da igreja, e aí viviam a vida como se só vocês me ajudarem e está tudo bem, viviam de qualquer jeito. E Paulo está falando assim: olhem como nós vivemos, olha a tradição de como nós vivemos. Então a boa tradição é olhar para a pessoa que se veste bem, é olhar para a conduta da pessoa honesta, é olhar para a pessoa que tem palavras boas, e aí você segue, porque são bons costumes, são bons hábitos, e não ferem a palavra de Deus, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, procede do alto, a palavra diz. Mas também diz, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, olha o que diz aí: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se alguém vem com um papinho, se você fizer isso, você ganha o céu. É igual Paulinho manda uns vídeos que só Jesus na causa. Tem um cara agora que está montando um hospital espiritual para os seres dos outros mundos que vão vir. Ele vai tratar espiritualmente, e todo o culto dele cai uma pena do anjo Gabriel, e ele fala coisas, né? Então a pessoa fica iludida com aquela bagunça gospel que ele cita, e acha que aquilo é verdade, e segue aquele miserável. É sutileza, joga coisas para agradar o coração, aí fala que o anjo está indo lá resolvendo o problema, fala que agora deu uma espadada e não sei quem resolveu, ou então joga um dinheirinho que tua alma sai de lá não sei das couve, e se você não se batizar, você morre pagão, e se você não der dízimo, você não vai para o céu. Gente, sai dessa lorota, sai dessas coisas, porque a salvação não é por causa de você, a salvação é por Cristo, foi Ele que deu a você, ninguém pode tirar, nem você pode adquirir, foi Ele que te escolheu, é Ele que garante. Se você não está nele, não anda nele, não ouvir Ele, você não é salvo, você não é discípulo, é simples. Se você acha que pelo teu esforço você vai para o céu, está lascado, porque nós já lemos, o coração é corrupto. Então não caia em conversinha fiada de pessoas. A pessoa pode ter feito doutorado na China, ou no Japão, sei lá onde é que é o melhor lugar, nos Estados Unidos, sei lá, e daí pode vir um pastor burro igual a esse, tapado. Não estou falando de mim, estou falando da Bíblia. O próprio Paulo disse: a mim importa pregar Cristo e esse crucificado. Por que Paulo não falava de Gamaliel? Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Por que Paulo não falava dos livros daquela época? Porque não tinha valor algum, e sim as Sagradas Escrituras. Pode ser um pastor burro igual eu, para falar. Você não precisa saber assunto nenhum. Você não precisa saber assunto de casamento, você não precisa saber assunto de cuidar de filho, porque o teu coração é corrupto. Mas a Bíblia sabe, é Ele que ensina. A Bíblia ensina a cuidar de filho, a Bíblia ensina sobre casamento, a Bíblia ensina sobre governos, a Bíblia ensina sobre administrar dinheiro, a Bíblia ensina. Eu não preciso ser doutor, eu preciso ser discípulo, porque o mestre está vivo, o mestre continua falando, ele continua ensinando. Não estou dizendo com isso que as pessoas não vão estudar,
tá bom? O pastor disse que pode ser burro e pregar palavras. Não estou falando isso. Eu estou falando que o Mestre está vivo. É simplesmente, Ele vai te ensinar, vai te conduzir aonde você deve ir, o que você deve estudar, como estudar, o trabalho onde você deve, aonde você deve trabalhar, e tudo isso Ele vai te ensinar. Vai dar capacidades para alguns ser doutores, para cuidar de pessoas, vai dar capacidades para outros para estar lá, teto solar para baixar a conta das pessoas, vai dar capacidade para outros para arrebentar a coluna, para poder fazer um palco para melhorar a igreja, vai dar capacidade para muitos, para tantas coisas, mas o Mestre está vivo, a palavra dele é a única que importa, o resto tudo vai passar. O discípulo entende isso, quem não é discípulo não entende isso. Nós somos discípulos de Jesus, verdadeiramente. O verdadeiro discípulo é guiado, agora cheguei lá no Espírito Santo, para a gente poder caminhar para o final. O verdadeiro discípulo é guiado pelo Espírito Santo, e não por sua carne mortal. Abre aí, Hebreus capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Todo ensino de Cristo, mesmo que o instrumento usado seja um homem, todo ensino vem de Deus, em Jesus, pelo poder do Espírito. Olha o que diz aí Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque está escrito: é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Esse texto parece um absurdo. Como é que alguém não vai ensinar? Eu sou simplesmente um canal, não sou eu que estou ensinando. Se você não entende que são as palavras de Cristo, não serviu de nada. Se sou eu que estou falando, acabou o culto, não presta de nada. Eu sou um coach para vocês, simplesmente assim. Quem ensina é o Mestre, porque Ele está vivo, e foi promessas desde muito tempo falado para nós, porque o povo olhava para a lei e não conseguia seguir a lei. A gente olha para a lei e não consegue seguir a lei. Então o que Jesus faz? Derrama sobre nós a sua lei. Jesus vive em nós, e aí nos dá entendimento da sua palavra, e aí sim nós seguimos a Jesus. Essa é uma palavra que está lá em Jeremias 31, eu não vou ler, mas quem quiser depois pode ler Jeremias 31, do 31 ao 34, é esta promessa que foi dita e que o autor aos Hebreus está falando. Para a gente encerrar, João 14, do versículo 15 ao 18, antes do autor aos Hebreus lembrar desta promessa, Jesus já tinha dito nesse texto, João 14, do 15 ao 18, e diz assim: se me amais, não é se amar ao pastor, amem-me, mas se me amais, entendendo quem eu sou, mestre, e estou vivo, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha, isso aqui é extraordinário. Os discípulos começam a ficar tristes, porque Jesus está dizendo que está indo, mas Jesus disse: eu mandarei outro Consolador. Vocês conhecem esse Consolador, porque Ele está aqui do lado de vocês, está falando dele, Ele habita convosco, mas Ele diz, e estará em vós, porque quando Jesus subisse, o Espírito viria, e esse Consolador, Jesus disse,
ficará conosco para sempre. Ele foi derramado para ficar para sempre. Não foi derramado para ser tirado e colocado. Tirado e colocado. Anota o nome no livro da vida e arranca o nome. Vem lá, anjo Gabriel, pega aí a pena aí e o lápis. Jesus se converteu. Bota o nome do Jesus no livro da vida. Vem de novo, anjo Gabriel, agora traz a borracha santa. Porque o Jesus xingou um palavrão. Aí vai e tira o nome do Jesus. Aí Jesus volta para Jesus, vem e se arrepende novamente. Anjo Gabriel, por favor, novamente o lápis santo. Agora vai. Aí escreve lá o nome do Jesus. Aí Jesus se aborreceu com a Davina. Traz de novo a borracha. Pelo amor de Deus, quantos pecados a gente comete por dia? Já pensou o que seria? Escreve, tira, escreve, tira, escreve, tira. Mas ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que o que ele faz? Derrama o seu Espírito em nós, porque nós não sabemos nos conduzir verdadeiramente, mas o Espírito dele nos conduz à verdade, nos fazendo seus discípulos. E glória a Deus por isso, porque senão ninguém seria salvo. Gente, isso é maravilhoso demais. É por isso que nós ceiamos, é por isso que nós falamos: aquele que não tem entendimento, não coma e não beba. Mas quem conhece Jesus, come e bebe, em memória dele, entendendo que ele está vivo e que ele continua a nos conduzir na verdade, pelo poder do seu Espírito. E eu encerro agora de verdade. Encerro com 2 versículos para a gente poder encerrar. Lucas capítulo 6, versículo 39 e 40, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Lucas capítulo 6, 39 e 40. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Pode porventura alguém que está cego, alguém que é pecador, alguém que se acha alguma coisa, alguém que inventou alguma coisa, guiar outro? Ele vai dizer: não, cairão ambos na cova. O discípulo não é superior ao seu mestre, porque o mestre está vivo, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Aquele que ama Jesus segue a Jesus. Ele não é guiado por cegos, ele é guiado por Jesus. E ele não é maior do que Jesus, ele não pode tomar a frente de Jesus, ele não pode querer guiar as pessoas, porque Jesus é maior, Jesus está vivo, mas ele age como Jesus, instruindo como Jesus, não como ele. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, e a gente encerra, e vamos assim comer e beber com esse entendimento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes a gente fala assim, as pessoas ficam assim: e agora o que eu faço? Faço ou não faço? Faça as coisas em nome do Senhor, porque o seu trabalho não é vão. Deus está vendo quando ele é feito no Senhor. Se ele é feito no nome de homens, se ele é feito no nome da igreja, não tem valor algum. Mas se você faz em nome de Deus, como diz as Escrituras, comer ou beber, seja como for, faça como para o Senhor. Trabalhar, servir, como para o Senhor. Então o seu trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que essa palavra, ela incentive o teu coração a buscar sempre a verdade, a ler a Bíblia, a olhar para as Escrituras como um ensinamento poderoso, que desvalida qualquer outro ensinamento. Pode botar qualquer livro, qualquer receita, qualquer ideia, qualquer tradição na frente dele e ver: é a Sagrada Escritura? Está de acordo com ela? Não é? Pega e joga fora, sem temor nenhum, porque o verdadeiro discípulo não permite que as coisas do mundo, mundanas, carnais, de pessoas, tomem espaço com a palavra que ele nos deixou como ensinamento. Que nós possamos aprender isso em nome de Jesus. Vamos